Fala, gente! Aqui é Antônio Coelho com a nossa terceira aula do nosso curso Sistema de Abastecimento de Água. E hoje, começando nessa aula, falar de rede de distribuição. E o que seria a rede de distribuição? É a unidade do sistema que conduz a água aos pontos de consumo, às residências, às indústrias. Ela é constituída por tubulações, conexões e peças especiais, tendo sua finalidade exatamente a de garantir o abastecimento a esses consumidores, com a forma contínua e com pressão recomendada. A ABNT-NBR 12218 define exatamente essas condições. Dentre essas definições, tem exatamente o limite de pressão que a gente já viu anteriormente nos reservatórios, onde a pressão estática máxima que a linha suporta, que a rede suporta, é de 50 metros de coluna d'água, e a pressão dinâmica mínima de 10 metros de coluna d'água é o que necessita para que seja possível abastecer, por exemplo, uma casa que está no ponto mais alto, uma casa de 3 andares pelo menos. Claro que se for um prédio mais alto, ele vai ter que ter um reservatório inferior, que é o que você vai abastecer, e ele próprio tem que ter a bomba interna dele para chegar no superior para de lá abastecer os andares. Mas no nosso caso, a gente tem que garantir, nesse ponto mais alto, uma pressão dinâmica mínima de 10 MCA. E como já vimos também, para poder atender esses limites, a redistribuição pode ser dividida em zona de pressão, com seus reservatórios próprios, ou utilizar aquela válvula redutora de pressão. Outras recomendações da norma diz respeito ao diâmetro mínimo, que é um diâmetro nominal de 50 mm, uma velocidade mínima, sempre que possível, de 0,60 metros por segundo, e a velocidade máxima de 3,50 metros por segundo. Essa mínima, quando você está usando o diâmetro mínimo, nem sempre a gente consegue, mas o ideal é não passar disso, tá? Uma observaçãozinha aqui, que para manter as perdas de cargas em valores baixos, para você deixar uma perda de carga razoável, bem baixa, é usual essa expressão aqui, onde a velocidade é igual a 0,60 vezes 1,5D, onde D é o diâmetro em metros, tá? Aí você tem uma velocidade boa, que seria para esse caso. Mas podemos ver aqui que os limites práticos de pré-dimensionamento que a gente precisa realmente atender, o que é recomendado atender, seria nesse caso aqui. Para uma tubulação de diâmetro 50 mm, a velocidade máxima é de 0,70 metros por segundo. E a vazão máxima que eu tenho nessa tubulação é de 1,4 litros. Se já estiver passando de 1,4 litros a vazão, eu tenho que aumentar meu diâmetro para 0,75. O mesmo para a velocidade, porque se você tem uma vazão alta, tá com diâmetro baixo, ele vai ficar com a velocidade bem grande, o que não é viável. Aí, para uma tubulação de 75, 0,90, a de 100, esses valores. Isso a gente coloca na hora que a gente estiver definindo os diâmetros na nossa planilha, que eu vou mostrar mais à frente. Já os condutos, as tubulações, podem ser classificados em condutos principais e secundários. Os principais são de maior diâmetro, são responsáveis por abastecer exatamente esses condutos secundários, que vão abastecer diretamente os consumidores. E as redes, segundo o traçado, conforme projetado, elas podem ser ramificadas, quando admite um único sentido de circulação, e malhadas quando o sentido de circulação em cada trecho depende da diferença de pressão. Então, vou mostrar basicamente o que é isso aqui na próxima imagem. Aqui nós temos uma rede ramificada, tá? Onde você tem seu reservatório, tem a rede principal, tem os nós, tá? Onde a derivação nó, ponto final nó, as redes secundárias, a principal em vermelho, e um sentido único de fluxo. Já na rede malhada, essa em anéis, por exemplo, você tem um reservatório, ele abastece com a rede principal aqui,
tá? Vai abastecer as secundárias, os condutos secundários, só que ele também deriva para cá e depois volta. Então, dependendo da diferença de pressão, é o que vai dizer em qual sentido vai ser o escoamento dessa água. Existem 4 tipos clássicos para o cálculo de uma rede de distribuição. O que usaremos é o método dos seccionamentos fictícios. Esse é um outro método bastante usado e tem os outros dois. Mas usaremos esse método dos seccionamentos fictícios, que é aplicado para pequenas comunidades, até 5.000 habitantes, ou para áreas urbanas com população equivalente. O que seria isso? Você vai ter uma ampliação da cidade, vai criar um bairro ali, você já tem uma rede que abastece, que passa na frente, vamos chamar assim, que passa por ali, você vai derivar dessa rede existente e vai abastecer essa área até 5.000 habitantes. Você consegue fazer pelo método dos seccionamentos fictícios, tá? Esse método, basicamente, a gente transforma redes malhadas em ramificadas para efeito de dimensionamento. Vamos pegar essa rede malhada, transformar numa rede ramificada e efetuamos os cálculos. Já começando aqui o dimensionamento da rede de distribuição, eu criei uma sequência de cálculos, aliás, existe uma sequência de cálculos que eu vou mostrar para vocês como seguir, como fazer. A cada ponto eu vou dando uma imagem, um exemplo para a gente ir discutindo e entendendo melhor, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é projetar a sua rede. Recebeu sua planta, já topográfica, né, o ideal, você vai precisar das cotas de nível, você vai precisar da elevação do trecho que você está abastecendo, tá? Depois se define os nós e os trechos, limitando ao máximo de 300 metros entre nó consecutivo, ou seja, não é recomendável você tenha mais de 300 metros entre um nó e o outro para esse tipo de cálculo que a gente irá fazer, tá? E quando tiver um trecho sem derivação ou ramificação maior que 300, você divide em 2 trechos ou mais que fiquem no máximo 300 metros. Recomendado, tá, gente? Identificar as cotas topográficas de cada nó, é o que você vai precisar, por isso que sua planta já tem que estar cotada, né? Já tem que estar nivelada, já tem que estar com curva de nível, com cota topográfica, tá? E aí vamos transformar as malhas existentes da rede em sequência ramificada ficticiamente, de modo que os seccionamentos sejam localizados de tal maneira que a água faça o menor percurso possível entre o reservatório ou o ponto de abastecimento do sistema e o nó seccionado. Isto é obrigatório para o cálculo. Eu vou mostrar o que é esse caminho menor um pouco mais à frente, no próximo slide. Outra coisa, numeramos todos os trechos, tá? Com algarismo arábico, no sentido crescente das vazões, tá? Que a vazão maior vem aqui até chegar na menor, então a gente assim, resultando que um trecho só possa ser abastecido por outro de número maior, e sendo assim, o trecho de número maior será o que ligará a rede ao reservatório, tá? Ou ponto de abastecimento. No nosso caso, um ponto de abastecimento. Poderia ser um reservatório aqui e ir abastecendo. Mas no nosso caso, para esse exemplo, eu estou usando aqui como se tivesse uma rede existente e a gente estivesse criando um loteamento aqui. A concessionária vai te informar qual é a pressão que você tem aqui, tá? Ela informa basicamente em MCA, qual a pressão que você tem aqui, como se você tivesse uma altura de reservatório. Se ela informar que a pressão aqui é 30, é como se você tivesse um reservatório com seu NA máximo de 30. Perfeito? Então, você faz seu projeto. Vamos sair aqui. Projetei em função do meu traçado, da minha rua, dos meus arruamentos, o que seja. Numero os nós, 1, 2, porque tem derivação, 3. Aqui não teria uma derivação, mas
eu coloquei esse exemplo aqui de 2 litros por segundo para abastecer uma localidade futura, digamos que foi pedido isso, o próprio esse loteamento vai ser executado em 2 etapas, que seja, você vai precisar de 2 litros por segundo depois, o órgão pediu, por algum motivo você vai precisar deixar esse trecho futuramente 2 litros por segundo, então a gente já vai calcular com ele, porque depois a rede vai sair daqui, tá? Teoricamente, futuramente pode precisar reprojetar algo que saia daqui, então eu deixei esse ponto aqui, então criei nó, e aqui, ó, vejo que o trecho dá mais de 300 metros. Então, eu dividi 300, 150. Aí tem esse trecho, 350. Por que eu não dividi? Para mostrar para vocês que se for um valor um pouco maior, não vai causar tanto impacto. Poderia ter dividido em 300 e o outro de 50, ou dividido no meio, e ficaria até melhor. Mas deixei para mostrar que, a depender do quão é maior, não vai atrapalhar tudo, tanto. Voltando aqui, a numeração de trecho, aqui são nós, 1, 2, olha o sentido, 3, aí eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Esse não pode ser o 4, porque eu não vou fazer daqui do maior para o menor, eu tenho que sair sempre do menor para o maior, tá? Na verdade, o sentido do abastecimento é esse, então do maior para o menor sempre. Ó, maior para maior para menor, tá? É o que a gente vai... Aí vai dizer, mas a água não sabe sentido. Justamente, esse nó vai ser aquele nó seccionado lá, tá? É o nó seccionado, vai ser esse aqui, vou mostrar o porquê. E o menor caminho é esse, tá? Por aqui é o menor caminho para chegar nesse nó. Por quê? Eu posso vir por aqui, chego aqui, e para vir para esse aqui, eu venho por aqui e também chego nesse trecho 1. Tá? Vocês vão entender melhor que é nó seccionado mais para frente. Mas aí eu secciono isso aqui, ou seja, eu travo aqui como se parasse aqui, como se fosse uma ponta seca aqui. E agora eu só tenho esse caminho para lá, esse caminho para cá e esse caminho para cá, tá? Para cá. Eu tenho um caminho para lá, aí ele deriva para cá, não tem problema, que ele está indo só no sentido, ó, vem, passou, foi. Daqui ele vai derivar para cá, foi. Daqui ele vai derivar para cá e parou, porque eu seccionei aqui, tá? Por isso que esse é o único nó seccionado nosso. Porque se eu não tivesse seccionado aqui, como ele não é, como ele é inteiro, ó, aqui passa, não tem problema. Derivou para cá, não tem problema para a gente. E vem. Só que aí, ó, quando deriva para cá, já volta para o mesmo ponto. Então, esse é um nó que a gente tem que seccionar. Vai ser onde a gente vai seccionar. Vai travar aqui e vai parar para lá. E vai deixar o trecho menor aqui, ó, para chegar no reservatório, no abastecimento. O menor trecho é esse. Então, a gente trava no maior, deixa o menor falando. Eu podia ter deixado assim, mas é maior. Então, eu deixo pelo menor e travo aqui. Para a próxima aula, eu vou mostrar como a gente já começa a preencher em planilhas. Perfeito? Um abraço a todos vocês.